Graça e a paz, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos à Noite da Esperança, esse momento especial de oração e meditação da Palavra. Nós iniciamos nesta noite um novo período de estudo da Palavra com a temática geral Salmos para a Vida. Estaremos estudando aí vários salmos. Os Salmos é um dos livros mais belos da Palavra de Deus e nós gostamos muito porque são orações, são cânticos e eles falam profundamente ao nosso coração. Então será um período gostoso, frutífero de estudo da Palavra a partir dos Salmos. Tá ok? Nesta noite nós vamos ler um dos mais conhecidos salmos, não só dentro das igrejas evangélicas e protestantes, mas é um salmo conhecido fora das igrejas também, que é o Salmo 23, e nós vamos então meditar mais uma vez neste salmo. Vamos fazer uma oração, iniciando a nossa noite. Pai amado, querido, adoramos o Teu nome, na beleza da Tua santidade, do Teu poder revelados na pessoa e obra de Cristo Jesus. Nós adoramos o Teu nome, ó Deus, reconhecemos e confessamos em espírito e verdade que Tu és o nosso Deus e nosso Pai, nosso Criador, o nosso Redentor. Aceita, recebe a nossa adoração. Sê conosco nesse momento, ó Deus, especial de comunhão, de oração, de meditação na Tua Palavra. Venha falar ao nosso coração, porque precisamos, ó Deus, da Tua sabedoria, discernimento, providência, e a Tua Palavra sempre indica o caminho que nós devemos seguir para vivermos debaixo da Tua vontade e assim testemunhar e glorificar o Teu nome. A Tua Palavra também é palavra de esperança, que reanima, fortalece, nos levanta quando estamos caídos, derrubados, destruídos pelas adversidades, pelas provações da vida. Então nós glorificamos o Teu nome e clamamos mais uma vez, Senhor, vem falar ao nosso coração. Nós oramos em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Bom, o Salmo 23 é um dos mais conhecidos, tão conhecidos que as pessoas têm o hábito de decorá-lo, né? E a gente lê tanto que ele acaba se torna algo assim, gravado na nossa mente, no nosso coração. Então vamos ler, diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. O pastor está comigo é o tema da nossa reflexão, da nossa meditação. Eu confesso para vocês que eu tenho uma ligação muito profunda, muito íntima com este salmo. Este salmo foi uma das últimas leituras que eu fiz antes de ficar praticamente 120 dias hospitalizado por conta da Covid, história que vocês já conhecem. E muitos de vocês estiveram orando por mim enquanto eu estive hospitalizado. Eu me lembro de fazer uma meditação assim breve de 5 minutos para a igreja que eu pastoreava, uma mensagem de vídeo, 5 minutos para a igreja, e logo depois eu já descobri que estava com Covid, e eu me lembro assim de estar entubado
nos meus sonhos eu me lembrava do Salmo 23, eu me lembrava de recitar na minha memória, no meu coração, o Salmo 23. Então ele é para mim uma mensagem poderosa, profunda, porque eu não só li e guardo ele no coração, mas eu tive a experiência de passar pelo vale da sombra da morte e desfrutar da presença de Deus de maneira magnífica. Então todas as vezes que eu lembro, que eu leio, ele é bênção muito especial na minha vida. Mas vamos ao texto. A figura do pastor não pertence à nossa cultura, não é? É uma cultura do Oriente Médio, alguns países da Europa. É uma cultura rural, um trabalho rural, um homem que trabalha cuidando de ovelhas ou de animais domesticados e que desses animais ele tira leite, tira carne, tira pele, tira lã, no caso da ovelha. É uma figura que pertence a outra cultura e não à nossa cultura. Nossa cultura, se nós formos fazer um paralelo, ela está muito próxima da cultura do boiadeiro, que aí sim é algo que nós conhecemos e faz parte da cultura brasileira, cultura rural brasileira, porque a cultura brasileira urbana hoje ela está muito distante destas duas figuras, né? Tanto do pastor, aqui utilizado pelo Salmo Davi, pelo salmista Davi, pelo rei Davi, como o boiadeiro que cuida do gado aqui no Brasil. Mas Davi tem esta figura, faz parte da sua cultura, na verdade faz parte da sua história. Davi foi um pastor e ele, enquanto pastor, cuidou das ovelhas e ele cuidou, enfrentou noites cuidando dessas ovelhas, enfrentou feras, predadores cuidando dessas ovelhas, e isso faz parte da sua história. Ele tem conhecimento muito prático disso, e a partir desse conhecimento prático ele então escreve essa poesia, este salmo, esse canto, né, comparando, vamos dizer assim, o serviço do pastor, aquele que cuida da ovelha, ao cuidado de Deus, aquilo que Deus realiza em favor de nós, as ações de Deus. Então este salmo tem essa temática. O salmista, quando fala que Deus é pastor, ele está dizendo que é aquele que cuida, aquele que está presente, aquele que vigia enquanto eu estou dormindo, que me sustenta em todos os momentos e sustenta as coisas que eu necessito. É essa figura. E para nós que somos cristãos evangélicos e protestantes há muito tempo, estamos habituados a ler a Bíblia, né? Este salmo para nós ele é muito simples de compreendermos e para nós é essa mesmo. Quando nós oramos, quando nós recitamos, quando nós lembramos do Salmo 23, o Senhor é meu pastor, isso está muito claro na minha mente, que eu estou falando de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, desse Deus maravilhoso que tem se revelado e tem nos abençoado. Mas é sempre bom, né? A memória humana ela precisa ser alimentada, nós precisamos ler, e ao ler nós compreendemos, entendemos e vivemos com maior confiança na palavra de Deus. E é essa figura de Deus enquanto pastor, ela é assim maravilhosa. Porque nós temos o Salmo 23 e nós temos também a parábola da ovelha perdida, que Jesus nos conta para falar do amor salvador de Deus por nós, do amor de Deus por nós pecadores. E quando nós estamos perdidos, Deus vai atrás para nos resgatar, para nos restaurar, para nos recuperar daquela situação que nós estamos perdidos. Então, sem dúvida nenhuma, ao ler o Salmo 23, nos momentos difíceis da nossa vida, nós encontramos conforto, consolo, segurança, nós somos reanimados, reavivados, e isso é maravilhoso.
Então o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu gostaria de olhar mais atentamente para este conceito, para esta expressão tão forte no nosso coração. Primeira coisa que eu percebo aqui é que o Senhor, quando o salmista faz essa declaração, o Senhor, meu pastor, ele está fazendo uma declaração de confissão de fé. O Senhor é o meu pastor, Deus é o meu pastor, aquele que cuida de mim. E ele está fazendo uma declaração de pertença, porque a ovelha pertence ao Senhor, e ela carece, e ela depende do Senhor de todas as formas. É um tipo de animal que precisa desse cuidado, que precisa porque senão ele se torna um animal muito fácil de ser abatido pelos predadores. Então há essa figura de pertença, essa declaração de fé, o salmista dizendo: eu pertenço ao Senhor, eu dependo do Senhor, eu sou do Senhor, e não no sentido de que Deus lhe pertence, de que Deus é dele, porque às vezes a gente tem essa relação com Deus e essa relação é uma relação equivocada. Deus é meu. Não, eu sou de Deus, eu pertenço a Deus e eu preciso de Deus. Então a primeira coisa é essa declaração, em que o salmista se rende e se reconhece carente, dependente, pertencente a Deus. O Senhor é o meu pastor, eu pertenço a Ele, e eu careço dele. A outra coisa que nós percebemos nessa expressão também é a presença. O pastor passa um tempo considerável com as suas ovelhas, e assim alguns textos e alguns episódios na Bíblia que falam acerca disso. Se a gente for olhar, por exemplo, a história de José, tem lá um momento, principalmente no capítulo 37, em que Jacó vai dizer para José: vai até Siquém, atrás dos teus irmãos, que eles estão pastoreando lá em Siquém. E aí José vai a Siquém, chega em Siquém, ele não encontra os irmãos, e ele pergunta para algumas pessoas, e a pessoa assim: ele está em Datã. E aí então ele vai, ou seja, fora, longe de casa, ele teve que viajar para encontrar os irmãos, e os irmãos estavam cuidando do rebanho. No Novo Testamento nós percebemos também os pastores que foram testemunhas do nascimento de Jesus Cristo. Eles estavam de madrugada, na vigília da noite, vigiando o rebanho, cuidando do rebanho, e eles tiveram a visão dos anjos, passavam a noite cuidando. Então essa presença do pastor, e olha só, Davi, ele diz: quantas vezes eu fiquei presente junto com as ovelhas, cuidando das ovelhas, dormindo no meio das ovelhas, de dia, de noite, etc., sempre velando, sempre cuidando, a presença do pastor. E aí o salmista faz essa comparação, ele diz assim: olha, Deus é um pastor porque ele está sempre presente. Está sempre presente em todos os momentos, nos momentos mais difíceis da nossa existência, Ele está presente. O pastor não é ausente. O Senhor é o meu pastor, Deus é o pastor, Ele é o cuidador e Ele está sempre presente. E sabe de uma coisa? Às vezes a gente está vivendo alguns momentos na vida que dá a impressão que a gente se sente só, perdido, que estamos... que Deus não está presente, porque eu não sinto arrepio, eu não sinto emoção, então eu tenho aquele sentimento de que eu estou só, estou abandonado. Este é o nosso sentimento, esta é a nossa sensação, essa é a nossa percepção, porque Deus é fiel e Ele está sempre presente. O salmista Davi, em outro momento, no Salmo 77, ele vai dizer a mesma coisa. Cessou a graça de Deus? Deixou Deus de ser bondoso? Aí, num determinado momento, ele diz assim: não, esta é a minha angústia, é o meu sofrimento, é a minha perturbação, é a minha cabeça perturbada. Deus está presente sempre. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. E Ele enviou o Consolador. Quando Jesus subiu ao céu, Ele enviou o Consolador. E Jesus disse para nós:
eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então o salmista tem o conhecimento dessa presença de Deus. E isso leva também a um sentimento muito importante. Quando nós lemos esse salmo, quando nós estudamos esse salmo, nós somos preenchidos de confiança. Ele nos leva a essa imagem, essa percepção, reflete a confiança. Quando declaramos que Deus é o nosso pastor, confiamos na sua presença, nos teus cuidados. Fazer essa declaração, fazer essa confissão de fé, quando estamos vivendo os momentos da vida, diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada aconteça que não seja a vontade dele. Isso gera confiança em nós, segurança. Eu me lembro quando eu recebi a notícia da médica, e eu já em algum momento eu já compartilhei isso com vocês. A médica chegou para mim e falou assim: senhor Ricardo, nós vamos ter que entubá-lo. E eu me lembro nitidamente de dizer algumas coisas. Eu fiquei muito abalado, natural ficar abalado diante daquela situação. 3% das pessoas conseguiam voltar após a intubação. Quando eu recebi aquela notícia, me veio na hora, eu me segurei em uma coisa só. Falei: Senhor, Tu conheces a minha vida, se esta é a minha hora, cuida da minha família. Eu sabia que a minha hora pertencia ao Senhor. Eu sabia que se fosse para eu partir, eu estaria encontrando ao Senhor. E isso me trouxe muita confiança. Então eu não confio em mim mesmo, eu não confio na minha própria capacidade, eu confio no Senhor, na presença do Senhor, nesse Senhor que é pastor e está comigo em todos os momentos. E aí essa expressão, eu às vezes compreendo que nós temos uma visão limitada dessa expressão, nada me faltará, porque a gente vai sempre para o lado positivo dessa expressão, no sentido de que nada vai me faltar, não vai me faltar abrigo, não vai me faltar água, não vai me faltar nada daquilo que eu necessito. Não tenha dúvida nenhuma que realmente o Senhor nos sustenta em todo o tempo, mas também não vai faltar as experiências e situações que eu preciso passar para crescer espiritualmente, para desenvolver enquanto ser humano, para amadurecer na fé em Cristo Jesus. Então não vai faltar a dor, não vai faltar o sofrimento. Deus vai nos permitir tudo aquilo que é saudável. Bênção, porque a gente acha que bênção é só coisa boa e gostosa. Não. Às vezes a gente precisa de um remédio amargo. Às vezes a gente precisa de um tempo de escassez. Às vezes a gente precisa passar em situações que vai nos trazer crescimento e amadurecimento e fortalecimento. Nada vai me faltar. Tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que Deus quer para a minha vida, seja bom à minha vista, seja ruim à minha vista, porque tem coisas que eu acho que é ruim, eu digo: Senhor, é a mesma coisa que Jesus diz: Senhor, afasta de mim esse cálice, contudo seja feita a tua vontade. Nada me faltará. Então tudo aquilo que é plano de Deus, vontade de Deus, necessário para o meu crescimento, para o meu fortalecimento, para me tornar realmente um filho fiel, verdadeiro, comprometido, não vai me faltar. O Senhor vai providenciar. E é interessante que este salmo ele é tão completo, ele é tão pleno, que ele traz aí a palavra também de repouso. Nada vai me faltar, mas também eu tenho repouso.
E a vida nessa região árida, pastorear na região árida, viver na região árida é assim muito extenuante. E naquele período em que as pessoas tinham que caminhar, tinham que, toda uma dificuldade, certamente a vida do pastor, a vida das ovelhas, viajando, essa vida nômade, eles viviam um período, pastores viviam essa vida nômade, buscando água, buscando um lugar onde tivesse vegetação, viajando, enfrentando as intempéries, enfrentando o frio da noite, enfrentando o calor extremo, porque essa é a realidade do deserto. É muito frio durante a noite, chega a 0 grau em algumas regiões, e durante o dia pode chegar até 50 graus, olha que diferença. E isso o corpo sente, o sofrimento muito grande, sede, fome, cansaço. Mas Ele é um Deus, Ele é um pastor que leva-nos ao lugar de descanso. E gente, essa expressão repouso, essa expressão descanso, no contexto da divindade, no contexto da teologia, nesse texto da palavra de Deus, ele extrapola a questão física e vai à nossa alma, está falando da nossa alma, o quanto nós nos sentimos cansados, estressados por tanta luta, às vezes, dificuldades, problemas emocionais, estresse, depressão, tanta pressão que nós vivemos no dia de hoje. Naquele tempo também, as pessoas vivem então sem paz, deitam na cama e não dormem. Para em algum lugar, não consegue descansar, está sempre agitado, sempre pensando em como vai resolver os problemas, enquanto vai enfrentar as situações. Esse Deus é um Deus que reconhece a nossa fraqueza, a nossa pequenez e nos leva ao descanso, nos leva à paz. Eu preciso de repouso. Se eu não dormir bem, no outro dia eu estou mal-humorado, depressivo, sem ânimo. Está mais do que provado hoje na ciência, as pessoas que não conseguem dormir adoecem mais facilmente fisicamente e psicologicamente. Quando algumas pessoas estão num estafa, tem uma crise psicológica, uma crise psiquiátrica, a primeira coisa que se faz é dar um sossega-leão, é fazer a pessoa dormir, porque ela perde o sono, ela não dorme, a cabeça fica trabalhando 1.000.000 por hora, e aí precisa entrar com um medicamento forte, fazendo a pessoa dormir 2, 3 dias, para reorganizar o pensamento, reorganizar toda a vida. E o Senhor é aquele que nos leva às águas de descanso, às águas que refrigeram, que traz aquele alívio da pressão, do peso, das lutas que nós enfrentamos. E é interessante que assim, coisas mais básicas, simples, comida, água, descanso. Mas esse salmo, ele vai além, ele dá um passo assim magnífico na direção de falar ao nosso coração, de falar das coisas mais complicadas da existência humana, daquilo que nós não temos resposta, não damos solução. Quando a morte bate à nossa frente, você pode ter o dinheiro que for, você pode ser quem for, você pode ser o presidente do maior país, você pode ter a maior riqueza do mundo, a morte bateu à nossa porta, ninguém consegue fugir dela. E o salmista fala sobre isso. E o salmista traz isso nesse canto e traz aqui a experiência de ter passado pelo vale da sombra da morte. Eu não vou nem lembrar quantas vezes Davi enfrentou essa situação. Nós sabemos que Saul, o primeiro rei de Israel, e ele cantava e tocava para Saul, e Saul, num determinado momento, quis inclusive tirar a vida de Davi. Davi teve que se esconder, fugir, você sabe disso. Esse é o testemunho bíblico do Antigo Testamento.
Então, quando nós não temos resposta e não temos solução, e para a morte nós não temos resposta e solução, e quando você está ali, diante daquele maior inimigo, Paulo vai dizer: este é o maior e pior inimigo, este é o pior e maior inimigo da humanidade, por isso que Jesus Cristo veio para morrer, ressuscitar e nos dar a vida eterna. E parece que Paulo brada: onde está, ó morte, a tua vitória? Nesse pior momento da existência humana, nós estamos ali, o salmista traz essa mensagem: no vale da sombra da morte, tu estás comigo. É o único que pode estar conosco. Porque você pode ter amigos, quando nós enfrentamos o vale da sombra da morte de um ente querido, os nossos irmãos, amigos estão conosco. Quando nós perdemos uma pessoa especial, nós estamos ali enfrentando a morte, nós estamos ali no vale da sombra da morte, aquele momento doloroso, aquele momento sofrível. Nós temos amigos, nós temos as pessoas conosco. Mas quando fomos enfrentar a nossa própria morte, quando nós fomos atravessar o Jordão, quando a gente tiver que enfrentar a morte, o único que vai poder estar conosco é Jesus Cristo. Então, quando eu me lembro do vale da sombra da morte que eu enfrentei, e essa palavra para mim ela é assim poderosa: mas tu estás comigo. Tu estás comigo. E aí, continuando o nosso texto, verso 5 vai dizer: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. É uma cena curiosa, é uma cena que a gente não tem muito conhecimento, mas é uma cena que faz parte daquele contexto histórico e cultural. Os convidados eram ungidos em banquetes e celebrações. Nós temos aquela cena que Jesus está sendo recebido na casa de um judeu, e entra uma mulher e vem, unge, com óleo e lava os seus pés, etc. Quando você chegava numa casa para uma ceia, você era convidado, você era recebido por um servo, e o servo estava com uma bacia d'água, com uma toalha. Jesus lavou os pés dos discípulos naquele episódio antes da ceia, em João 13, Então era algo assim muito comum. Então o salmista está dizendo assim: nós estamos num banquete, numa ceia, mas esse banquete, essa ceia foi preparada por Deus, e estão todos, inclusive os meus amigos, e para mostrar que Deus cuida de mim, que Deus me preserva. Preparas uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Os inimigos podem estar em todo lugar, em qualquer lugar, inclusive na mesa de celebração, na mesa onde eu estou comendo, mas eles vão testemunhar uma coisa só: que Deus cuida de mim, que bondade e misericórdia estão comigo. Lembra daquela cena do Novo Testamento que diz assim que o demônio, o maligno está rugindo em volta de nós como um leão querendo nos tragar? E assim Deus prepara uma ceia. E aqui também tem algo especial esse ungir, tem mais algumas coisas, mais alguns significados que fazem parte e que nos chamam a atenção. A unção era a unção de Deus, o sacerdote e o rei que eram ungidos por Deus também. Então a visita que chega para a ceia, para a celebração, que chega numa casa, ele é recebido também com unção. Nos remete a essa unção da presença de Deus, do cuidado de Deus, do ungido de Deus. Isso significa que você pertence a Deus, é uma ovelha do Senhor e tem a marca do Senhor.
e os inimigos podem estar rugindo e estar planejando nos atingir, nos derrubar, nos acertar, mas Deus cuida de nós em todo o tempo. Também nos chama a atenção da alegria de Deus nos acolher, e aí a gente lembra da parábola do filho pródigo, quando aquele filho volta à casa do pai, o pai o acolhe e o recebe para uma grande festa, para uma grande celebração. Somos sustentados pelo Senhor, somos cuidados pelo Senhor. Passamos pelo vale da sombra da morte, mas o Senhor está conosco. Passamos pelos inimigos, o Senhor está conosco. E quando nos encontramos com o Senhor, Ele celebra conosco. Celebra, e essa celebração tem um sentido de mostrar que nós pertencemos ao Senhor, de mostrar às pessoas que Deus está conosco. E aí no verso 6 diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Esse é o resumo de tudo aquilo que o Salmo 23 nos fala. Mas tem uma bênção ainda maior. E essa bênção, esse texto é quase que um texto profético do Novo Testamento, porque a gente vai ouvir falar de vida eterna no Novo Testamento praticamente. Mas aqui ele diz assim: habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Olha só como a presença desse pastor, a presença de Deus é magnífica. Ele cuida, Ele nos leva ao descanso, Ele sustenta a nossa vida, Ele nos protege dos inimigos, do maior inimigo que é a morte. A bondade e a misericórdia faz parte da nossa história. Deus tem as mãos abertas para nos abençoar, para nos dar tudo aquilo que nós necessitamos para viver e sobreviver. E ainda no final de tudo, Ele guarda um lugar especial na sua casa. Lembra o que Jesus disse? Na casa do meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar lugar para vocês. Jesus conhecia o Salmo 23. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso tem um significado profundo aqui, porque a bênção de Deus não se limita apenas para essa vida. A bênção de Deus não se limita apenas a bens materiais. A bênção de Deus não se limita apenas a essa realidade. A bênção de Deus é eterna, a bênção de Deus é além desta realidade, a bênção de Deus ultrapassa o vale da morte, a bênção de Deus ultrapassa a morte, a bênção de Deus nos acompanha na eternidade. Que palavra maravilhosa, de confiança, de segurança. Porque esteja onde você estiver agora, o momento que você está vivendo, declare, leia, relembre o Salmo 23, porque Deus está presente e cuida daqueles que lhe pertencem. Amém e amém. Vamos orar? Santo Deus e eterno Pai, adorado seja o teu nome, que é digno de todo louvor e adoração. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Salmo 23. Obrigado porque num determinado momento da história o Senhor tocou o coração de Davi, ele pôde escrever este salmo, produzir esta poesia, esse canto que atravessa o tempo e chega até nós hoje, e é palavra abençoadora, poderosa ao nosso coração, e nós cremos e confessamos juntos com Davi que Tu és o nosso pastor, que Tu és aquele que nós pertencemos. Cremos no milagre da cruz, no preço que o Senhor pagou, comprando a vida de cada um de nós. Cremos na Tua presença, na Tua providência, no Teu cuidado.
Cremos que o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século e cremos que nada pode nos afastar do Teu amor, do Teu poder. Abençoe os meus irmãos e irmãs, a todos aqueles que estão vivendo momentos difíceis, um tempo complicado. Tu conheces a história e conheces a vida de cada um deles. Tu sabes, ó Deus, daquilo que nós necessitamos. Tu sabes do que os teus filhos e filhas necessitam. Tu sabes que eles necessitam de descanso, de sustento. Tu sabes que eles necessitam sentir a tua presença. Abençoe, ó Pai. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém e amém. Uma boa noite. Deus abençoe. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo coração. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar